Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos entrando no ar com o nosso Portal do José. Hoje um pouquinho mais tarde do que os nossos horários tradicionais na hora do almoço, porque normalmente eu entro com vocês aqui entre meio-dia e 10, meio-dia e 20, enfim. Mas hoje eu trazia um pouquinho, mas tem muita coisa acontecendo e dá para a gente atualizar aqui todos os nossos assuntos, né? A começar por situações que estão alarmando a extrema-direita aqui no Brasil e preocupando a extrema-direita no mundo, já que eles apostam que a conquista do poder aqui no Brasil por essa gente poderá facilitar negócios, dinheiro para quem está fora do nosso país em alguns grupos econômicos, né? Para começar, um fato muito relevante são a uniformidade de pesquisas eleitorais hoje, que estão mostrando que o Flávio Bolsonaro, ele trafegou pela direita, pela extrema-direita, enfim. Mas ele chegou num patamar que ele já não consegue subir mais, é o que se chama de teto. Agora, a tendência para ele é começar a cair. Ao contrário do presidente Lula, que tem mantido uma intenção de voto em todas as pesquisas absolutamente estabilizada. Lula pode subir, e o Flávio Bolsonaro só tende a cair. É uma situação que a lógica apresenta para nós. Agora, isso tem a ver também com a sua participação, a minha participação, o nosso envolvimento nos debates políticos aqui no Brasil. Na medida que nós vamos ajudando, né, a desmascarar essa figura. Sobretudo os jovens que vão votar agora pela primeira vez, que precisam ser alertados, né? Eles começam a tentar entender de política, aí eles veem uma figura dizendo que ele é antissistema. Como assim antissistema? Alguém que só viveu a vida inteira grudado na teta do sistema, ele e os familiares todos, que nunca trabalharam na vida. O que fez Jair Renan, se não começar a vida agora como mais um puxador de dinheiro público na Câmara Municipal, o Carluxo, que foi para a Câmara Municipal com 17 anos, ele não tinha nem 18, ele fez 18 quando foi tomar posse, né? Então a família toda grudunhada, sem falar no apoio que eles recebem de dinheiro público vindo do PL, de fundo partidário. São pessoas que sugam dinheiro público. Sem falar naqueles que sugaram, como o Flávio Bolsonaro, dos assessores, naquele esquema que todo mundo conhece, o esquema da rachadinha. Então, isso vai aparecendo. Quando eles dizem que são antissistema, que antissistema? Essa gente toda sempre grudunhada nas tetas do Estado, qual é o sistema que eles combatem? Só se for o sistema interplanetário. Agora, se eles também dizem que Donald Trump é antissistema, que Elon Musk é antissistema, então, enfim, achar que eles são antissistema também acaba sendo uma coisa que faz sentido para muitas pessoas. Mas é muito importante a gente ficar mostrando para os jovens que a figura do seu Flávio Bolsonaro, ele tem um discurso, mas a prática, a vida dele, foi totalmente em sentido contrário, né? E hoje todos os portais estão mostrando essa estabilização na candidatura de Flávio, que nós vamos ajudar ainda a dar mais derrubada nela, e a estabilização também num patamar elevado do presidente Lula. Isso, como eu tenho dito para vocês, cria uma janela muito importante para que o presidente Lula possa vencer as eleições no primeiro turno. Agora, vamos ter que trabalhar bastante, vamos ter que melhorar algumas situações, sobretudo a comunicação. Hoje está saindo aí uma proposta de resolver, ou de ajudar a resolver, dívidas das pessoas que estão muito endividadas no Brasil há muito tempo. Mas isso, gente, não basta ter notícia no jornal, não basta ter uma reportagem, isso precisa ter uma campanha de esclarecimento para mostrar para as pessoas o que está acontecendo, e ninguém melhor para fazer isso do que o próprio presidente da República, né? Bom, então os canais todos estão dizendo, Revista Fórum, Lula lidera com 5 pontos à frente de Flávio Bolsonaro em pesquisas Nexus BTG Pactual. O DCM, sem Lula, Haddad também vence Flávio e lidera o primeiro turno, diz pesquisas Atlas. Bom, vamos mais aqui. Veja o que diz a nova pesquisa BTG Pactual sobre o segundo turno entre Lula e Flávio. E por aí vai. CNN, Atlas Bloomberg, Lula segue à frente de Flávio em cenário de primeiro turno. G1, Quest, segundo turno, Flávio e Bolsonaro têm 42 e Lula teria 40. Mas, enfim, é dentro de um empate técnico, mas com uma tendência de queda de Flávio Bolsonaro e uma tendência de estabilização e possibilidade de aumento do presidente da República, porque também é natural que aconteça com todos os governantes. É quase uma regra
que tenha se repetido muitas vezes. Aquele que está no governo do Estado, está numa prefeitura, está na presidência da República, ele acaba concentrando mais atenção de eleitores que, enfim, não querem arriscar trocar por aventureiros, sobretudo quando o aventureiro tem uma série de esqueletos no armário, né? Então o Flávio Rachadinha está com esse problema aí. Agora, uma coisa que todos nós temos que ajudar, não só para mostrar quem é Flávio Bolsonaro, do ponto de vista da ideologia, com quem ele se conecta, as falcatruas ideológicas que eles praticam, é importante que todos nós esclareçamos à sociedade, sobretudo o povo do Estado de São Paulo, que esses falsários, eles ficam grudados com a bandeira de Israel, até engasguei, desculpa, gente, ficam grudados com a bandeira de Israel, mas agora eles estão meio sumidos com a bandeira de Israel, porque ontem teve esse acontecimento trágico que o governo assassino de Netanyahu matou brasileiros inocentes que não tinham nada a ver. Pessoas que foram buscar seus pertences em casa e acabaram assassinadas por esse criminoso com seus sócios criminosos aqui também, né? A gente não vai deixar esquecer, não. Olha só a matéria aqui, que foi ontem no Jornal da Globo à noite. Tio de menino brasileiro morto no Líbano diz que corpo de irmão e cunhada ainda não foram encontrados. E aqui a matéria, vamos ver. Brasília, falar da guerra. O Itamaraty confirmou agora à noite a morte de um menino brasileiro de 11 anos, da mãe dele, também brasileira, e do pai libanês, durante um ataque de Israel no sul do Líbano. Ao vivo de Brasília, é a Heloísa Torres quem tem as informações para a gente. Boa noite, Elo. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. A informação da morte dos brasileiros no Líbano foi divulgada hoje porque faltava a confirmação oficial, mas os ataques aconteceram ontem, domingo, na cidade de Bint Jbeil, a cerca de 110 quilômetros de Beirute, capital do Líbano. Essa é uma foto das vítimas da família Nader. Morreram o menino de 11 anos, Ali Ghassan Nader, a mãe, Manal Jafar, os dois brasileiros e o pai Ghassan Nader, que é libanês. Eles estavam em casa na hora do bombardeio. Um outro filho do casal foi hospitalizado e está estável. Eu conversei por telefone com o tio dele, que mora aqui no Brasil. Ele me disse que a família já não estava morando na casa bombardeada, mas eles voltaram lá no domingo para buscar alguns pertences. Segundo o tio, esses são... Gente, zona residencial, gente. Olha só a destruição. Os escombros depois do ataque. Vamos agora ouvir o que ele contou. Como deu trégua que pararam de atacar, eles foram para a cidade onde está a casa deles para dar uma olhada na casa, correto? Aí olharam tudo, tomaram café de manhã, estava preparando a mala e as coisas que eles iam levar embora da casa, né? Aí estavam os dois meus sobrinhos lá de fora e meu irmão e a minha cunhada dentro. Nessa hora deu o bombardeio na casa deles. Os dois meus sobrinhos voaram, né? E o menor não resistiu. Outro menor, o maior está se recuperando bem. O menor, hoje conseguiram, 10, 15 minutos conseguiram enterrar o mais pequeno. Meu irmão e a minha cunhada até agora não conseguiram achar os corpos deles. Tão forte que foi o bombardeio, ali a casa virou de 3 andares, virou tudo tipo pedaços, sabe? Uns pedaços. Os parentes dizem que têm medo de voltar ao Líbano. De uma forma muito triste, porque é algo que realmente nos pega assim, muito desprevenido, sabe? Você não imagina, você vê nas notícias, mas você nunca espera que vai acontecer contigo, com sua família. Então, gente, todos os descendentes de árabes, sírios, libaneses de São Paulo têm que esclarecer a população que esses assassinos, eles têm os seus sócios aqui no Brasil, né? Esses assassinos de brasileiros, eles têm os seus cupinchas, os seus parceiros. Aqui é o senhor Silas Malafaia, será que ele vai falar alguma coisa? O Flávio Rachadinha aqui com o Netanyahu, esse genocida, né? Enfim. Aqui o Tarcísio de Freitas, e aí tem essa gente com bandeira de Israel para todo lado.
para enganar evangélico, que já são enganados porque esses pastores vigaristas da fé ficam incutindo na cabeça dessas pessoas que o Estado de Israel, o Estado criminoso, a pessoa jurídica tem alguma coisa a ver com o cristianismo, tem alguma coisa a ver com Cristo, tem alguma coisa a ver com Jesus. Então, eles ficam vendendo para essas pessoas que lá é a terra prometida, mas é a terra prometida para os judeus, não é a terra prometida para os evangélicos aqui, né? Mas como essa gente é engabelada. E aí cabe a nós fazer esse esclarecimento, né? Mostrar, meu amigo, minha amiga, você está sendo enganado por esses vigaristas que tomam seu dinheiro. Eles querem seu dinheiro e querem te alienar, eles querem desvirtuar a causa de problemas. E, para isso tudo, eles dizem que a solução para os seus problemas está no campo da extrema-direita, que a extrema-direita seria a representação de algo muito bom, algo religioso. A gente precisa desmascarar isso, né? E o Flávio Rachadinha foi lá como todo vigarista, né? Foi lá na feira de agronegócio falar ali uma série de abobrinhas, dizer que enfim, que o agro está sendo muito Aproveitar que travou aí a E aí eu quero conexão. só colocar para vocês essa análise aqui do Josias, né? O Josias tem posições liberais, enfim, ele às vezes tem alguns comentários mais direitosos, mas isso aqui eu achei que o comentário foi perfeito. Vou pegar de volta aqui para analisar com os nossos colunistas. Vou passar para você, Josias. Bom, é fato que o agronegócio tem uma questão ideológica com o governo atual, é fato também que foi um plano safra gordíssimo, né, dos últimos anos. Não sei como é que você observa, né, essas críticas feitas pelo pré-candidato da oposição, o senador Flávio Bolsonaro. As observações do Flávio Bolsonaro, elas não têm pé nem cabeça, não? Elas não se sustentam. Ele diz que o agro está na pele. Em verdade, o que está na pele da família Bolsonaro não é o agronegócio ou o pedaço moderno do agronegócio, é o ogronegócio, o pessoal que desmatava a Amazônia, o pessoal que desrespeitava regras ambientais. E aí ele diz que sempre o seu pai sempre teve respeito, né? O agronegócio acabou de ser defendido agora nessa viagem internacional que o Lula fez à Europa, de passagem pela Alemanha. O Lula esteve lá na maior feira industrial na Alemanha e ali fez uma defesa muito enfática do agronegócio. Disse que o agronegócio tem condições de desenvolver as alternativas ao combustível fóssil sem reduzir a produção de alimentos, porque, do ponto de vista tecnológico, o agronegócio brasileiro avançou muito. Então, o Lula fez uma defesa muito enfática do agronegócio, do moderno agronegócio brasileiro nessa feira na Alemanha. O governo tem atendido aos interesses do agronegócio. E o Flávio Bolsonaro faz menção ao drama que foi vivido, e é algo real, pelos agronegociantes no Rio Grande do Sul depois daquelas enchentes. Ora, o governo virou do avesso o orçamento federal, colocou acima do teto de gastos um socorro ao Rio Grande do Sul, que atenuou a situação do Estado. Fez ali... E por que esses fenômenos climáticos de vez em quando castigam estados no Brasil? Porque o pai do Flávio Bolsonaro, quando passou pela presidência, durante os 4 anos de sua presidência, o Bolsonaro adotou um discurso e práticas antiambientais. Ele é um negacionista climático. Então, gente, olha, achei muito honesta a análise do Josias, né? E com essa análise aí eu vou finalizando o nosso portal, fazendo essa convocação cívica, né? Todos nós temos que ajudar a desmascarar o clã Bolsonaro, o senhor Tarcísio de Freitas, essa turma toda que fica grudunhada no assassino de Israel, matando agora brasileiros. Isso a gente não pode esquecer. É nesse lado ou desse lado que esses criminosos estão. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde a gente se encontra. Tchau.